Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Aline, eu sou biomédica, sou formada pela Universidade Estadual de Londrina e tenho mestrado e doutorado em psiquiatria na Universidade Federal de São Paulo. Então, nesse curso, a gente vai conversar um pouquinho sobre farmacologia. E a ideia desse curso é que a gente consiga ver conceitos e informações mais iniciais para que a gente consiga entender a farmacologia sistêmica, a farmacologia mais aplicada. Então, esse curso é um curso mais introdutório à farmacologia, mas os conceitos que nós veremos aqui são de extrema importância para que se consiga entender as etapas seguintes do estudo da farmacologia. Então, nessa primeira aula, nós faremos uma introdução relacionada com conceitos, com algumas informações que vocês certamente verão ao longo do estudo da farmacologia, certo? Então, primeiro a gente precisa conceituar algumas coisas. Então, fármaco, o que é um fármaco? O fármaco é uma substância química de estrutura conhecida que, quando administrada a um organismo vivo, produz efeito biológico. Um fármaco, ele pode ser sintético, ele pode ser obtido de plantas e animais ou produto de engenharia genética. E nós precisamos distinguir o medicamento do fármaco. Por quê? O medicamento, ele é uma preparação química que pode conter mais de um fármaco e é administrado com o objetivo de produzir um efeito terapêutico. O medicamento, ele não é composto apenas de fármaco, mas ele contém outras substâncias, como excipientes, solventes, conservantes. E essas substâncias fazem com que esse medicamento possa ser armazenado, possa ser utilizado em longo prazo e também facilita a ingestão do medicamento, certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês observarem como é que a gente difere um medicamento do fármaco. Tá? Então, o Dorflex é um medicamento bem conhecido, disponível em farmácia. E no Dorflex, nós temos 3 diferentes fármacos na sua composição. Então, nós temos a dipirona, o citrato de orfenadrina e a cafeína. E são essas substâncias que vão causar os efeitos biológicos. E o medicamento Dorflex terá como efeito terapêutico combate à dor e o relaxante muscular. Então, é assim que a gente difere um medicamento dos fármacos que os compõem, certo? Então, vamos agora falar propriamente dito de farmacologia. Então, a farmacologia é a ciência que estuda os efeitos dos fármacos no funcionamento dos sistemas vivos. Então, a farmacologia busca estudar a interação entre um fármaco e um sistema biológico, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da farmacologia, que é uma história relativamente recente, é uma ciência um pouco mais recente. Então, a história da farmacologia se inicia com uma era mais natural, que era baseada num conhecimento mais empírico e baseado em plantas. Então, aqui a gente pode ver que, bem antigamente, lá na Mesopotâmia, já existia alguns registros relacionados a plantas medicinais. Então, toda essa era natural, ela é baseada em observações e registros de tratamentos realizados com plantas. Então, as pessoas faziam preparações de plantas, administravam para pacientes ou pessoas doentes e observavam os efeitos. E eles relatavam esses efeitos nesses escritos. E isso foi sendo passado adiante e outras pessoas utilizando esses medicamentos, essas plantas, conforme descritos nesses manuais. Por isso que a gente fala que essa parte da farmacologia, ela é empírica, ela é baseada exclusivamente na observação do que na observação dos efeitos dessas plantas medicinais. Pois bem, a partir do século XVIII, já
já entramos na era sintética. Então, a partir desse instante, a farmacologia já passou a ser vista como uma ciência. E isso se deu muito através de cientistas e pesquisadores que começaram a isolar substâncias. Então, a gente tem o isolamento da morfina, da estricnina, o quinino, que é usado no tratamento da malária. E aí, eles extraíam esses compostos sem saber qual era o efeito deles, ou observavam os efeitos, mas não sabiam como é que eles agiam para gerar esse efeito. Então, em 1847, foi fundado o primeiro Instituto de Farmacologia. Então, a partir daí, então, a farmacologia se tornou uma ciência e as pessoas começaram a estudar como é que os fármacos geravam os efeitos observados. Então, como eu falei para vocês, é uma coisa relativamente recente, certo? E, enfim, nós chegamos na era biotecnológica, que já é algo bem mais recente e talvez que de mais moderno a gente consegue observar na farmacologia. Então, começaram a ser produzidos medicamentos e fármacos que eram baseados em tecnologia, em terapia gênica, em DNA recombinante, certo? E a gente continua os avanços na farmacologia diariamente, porque a cada dia novos medicamentos são estudados, são descobertos, são colocados no mercado, buscando sempre a melhora do tratamento dos pacientes. Então, por que a farmacologia existiu e por que ela foi avançando ao longo do tempo? Porque existia uma necessidade de melhorar os resultados das intervenções terapêuticas utilizadas pelo clínico. Então, as pessoas precisavam sair do campo da observação, do tipo, aquele extrato de planta cura determinada situação, e avançar para nós utilizamos um medicamento que funciona em tais situações por conta desse determinado mecanismo. Então, a gente viu que a farmacologia foi avançando. E graças a esses avanços, hoje, nós conseguimos, pelo menos, pensar na produção de uma vacina com 6 meses de uma pandemia. Então, hoje já se sabe os mecanismos envolvidos no controle do coronavírus, os mecanismos patogênicos, e as vacinas são criadas buscando através desse conhecimento nesses mecanismos farmacológicos, certo? Então, se a gente pensar hoje, a farmacologia, ela é dividida em inúmeros subtipos ou inúmeras especificações, especialidades, tá? Então, nós partimos de um momento em que ela era totalmente observacional através de extrato de plantas, e hoje a gente já consegue subdividir a farmacologia. Então, ela já se tornou uma ciência extremamente detalhista e uma ciência aprofundada para que ela tenha o melhor efeito possível, certo? Então, para a gente entender um pouco da farmacologia, a gente tem que pensar como é que os fármacos agem, tá? Então, desde o princípio dos estudos científicos da farmacologia, Paul Ehrlich já disse que um fármaco não agirá a menos que ele esteja ligado. E sempre que a gente fala da ligação de fármaco-receptor, a gente compara com a questão da chave e uma fechadura. Tá? Então, aqui nós temos um fármaco se ligando ao seu receptor para gerar um efeito, que é exatamente o que acontece na chave e na fechadura. Então, nós temos uma chave que se encaixa perfeitamente na sua fechadura para abrir a porta. Então, aqui nós temos o efeito que é o esperado quando um fármaco se liga ao receptor. E essa ligação, ela se dá através de interações químicas entre os fármacos e os tecidos, através de alguns alvos específicos, sendo que esses alvos podem ser receptores, enzimas, moléculas transportadoras e canais iônicos. Então, isso aqui é o que a gente chama de alvo farmacológico, que é o local onde o fármaco vai se ligar para gerar o efeito esperado.
Só que a ligação do fármaco com o receptor pode resultar ou não na ativação desse receptor, certo? No caso da ativação, então o receptor vai ser afetado pelo fármaco, ele vai alterar o seu comportamento e desencadear uma resposta tecidual. Mas por que é que nem sempre essa ligação fármaco-receptor, então, vai resultar nessa ativação? Porque dois fatores muito importantes contribuem para essa ativação ou não, que é a afinidade, que é a possibilidade do fármaco, então, se ligar ao receptor, tá? Então, eles precisam, como a gente viu lá na questão da chave e da fechadura, eles precisam ter um encaixe adequado. Então, esse encaixe do fármaco com o receptor, a gente chama de afinidade. Uma vez que o fármaco se ligou ao receptor, então ele apresentou uma afinidade pelo receptor, ele pode, então, gerar um efeito. Isso vai depender da eficácia. Então, é o quanto essa ligação é eficaz o suficiente para ativar um receptor, tá? Então, um fármaco que tenha uma boa afinidade e uma eficácia, ele vai, então, se ligar ao receptor e gerar um efeito esperado. Existe também uma forma de compararmos diferentes fármacos, que é o que a gente chama de potência. Então, a potência serve para que possamos comparar dois fármacos diferentes. Então, o que a gente observa aqui? O fármaco A, ele vai gerar uma resposta com uma potência maior do que o fármaco B, certo? Então, esse gráfico é isso que ele mostra pra gente, que na comparação entre os dois fármacos, os dois vão se ligar, os dois vão gerar respostas, mas a potência, ou seja, a rapidez com que esse fármaco A gera a resposta é maior do que a do fármaco B, tá? Então, é isso que esse gráfico mostra pra gente, que a potência serve para comparar dois fármacos. Ambos os fármacos, eles conseguem se ligar, então eles têm afinidade e ambos os fármacos têm eficácia. Mas o que difere um do outro é a potência, ou seja, é o tempo que ele vai demorar para gerar a resposta esperada. E aí a gente começa a classificar os fármacos de acordo com a resposta que eles geram. Então, esses termos que a gente vai ver agora, vocês certamente vão ouvir falar e entrar em contato em todo o estudo da farmacologia. Tá? Então, sempre esses termos são retomados e são utilizados. Então, é de extrema importância que vocês consigam entender o que eles querem dizer para a gente. Quando a gente diz que um fármaco ele é agonista de um receptor, quer dizer que ele se liga e causa uma resposta. Então, a gente entra de novo na comparação da chave com a fechadura. Então, nós temos o nosso receptor, que é comparado com a fechadura. Nós temos o nosso agonista, o nosso fármaco agonista, que se compara com a chave. E a gente observa que quando esse agonista se liga no receptor, nós temos uma resposta biológica. Então, é como se a chave se ligasse na fechadura e conseguisse abrir a porta. Então, quando a gente tem um fármaco que se liga e gera resposta, nós temos um agonista. Que é diferente, esse agonista, ele pode ser ainda classificado de formas distintas, dependendo do tipo de resposta que ele oferece. Então, nós temos o agonista, que é total, ou seja, ele vai gerar uma resposta máxima. E essa resposta máxima, ela vai ser atingida mesmo que o fármaco não se ligue a 100% dos receptores presentes. O agonista, ele também pode ser parcial, ou seja,
ele vai apresentar uma resposta submáxima, ainda que ele ocupe 100% dos receptores. Então, se o agonista total vai gerar uma resposta nesse nível, o agonista parcial vai estar nesse nível mais embaixo, tá? Então, a gente diz que o agonista parcial, ele tem eficácia intermediária. Então, ele não vai chegar na eficácia máxima que o agonista total apresenta. E nós temos ainda o agonista inverso. O agonista inverso, ele se liga, ele gera uma resposta, mas essa resposta, ela é oposta à do agonista total. Então, a gente diz que esse agonista inverso, ele apresenta uma eficácia negativa. Então, aqui a gente consegue ver bem uma exemplificação da questão dos agonistas através de representação de luz. Então, aqui nós temos a eficácia, o agonista total, que apresenta uma eficácia de 100%. Então, é como se a nossa luz estivesse ligada ao máximo, iluminando todo o ambiente. Nós temos também o agonista parcial, que, como a gente já observou, tem uma eficácia menor que 100%. Então, nós teremos luz no ambiente, mas essa luz ela é um pouco menos potente do que a luz observada nessa primeira situação, tá? Então, é uma meia luz. Aqui nós temos a luz apagada, ok? Então, nós temos uma eficácia de 0, a luz não está ligada. No caso do agonista inverso, a resposta dele é negativa, como a gente já observou. Então, seria como se a gente ligasse uma luz escura. Então, ao invés de iluminar, ela deixa o ambiente ainda mais escuro, dificulta ainda mais a nossa visão. Tá? Então, essa é uma forma mais didática da gente mostrar como é que a eficácia dos diferentes tipos de agonistas. Por outro lado, nós temos fármacos que são antagonistas. E o que são esses antagonistas? Eles vão se ligar ao receptor, eles não geram a resposta e, além disso, ele impede a ligação do agonista. Aí vocês devem pensar que o antagonista é alguma coisa que vai atrapalhar. Então, no conceito, de fato, o antagonista é algo que atrapalha. Mas quando a gente pensa na terapêutica, o antagonista é algo de extrema importância, porque a gente tem que pensar que em algumas situações nós teremos um funcionamento acima da média. E quando a gente tem um funcionamento exacerbado, o antagonista precisa entrar e impedir a continuação desse processo acima do normal. Então, o antagonista, ele é de extrema importância, certo? Então, aqui a gente representa de novo com a nossa chave fechadura. Então, o antagonista, a gente considera ele como sendo uma chave falsa. Então, ele tem a capacidade, sim, de se ligar na fechadura. Mas, além de não abrir a porta, ele vai impedir que a nossa chave verdadeira se ligue. Tá? Então, aqui voltando para o nosso desenho do receptor, o antagonista ele vai se ligar. Nós não temos uma resposta biológica e ainda impede que o agonista se ligue ao receptor. Certo? O antagonista e o agonista, eles competem pelo mesmo sítio, porque a gente viu que ambos vão se ligar naquela fechadura, ou seja, naquele mesmo receptor. E essa competição pode, então, gerar uma situação irreversível, que é quando, mesmo que eu aumente muito a dose do meu agonista, o antagonista, ele não vai se desligar do receptor. Então, aqui a gente tem o que se chama de antagonismo irreversível. Então, nesse caso, a gente não tem uma resposta, não vai haver efeito. Porém, existem também alguns antagonistas que eles são reversíveis. Então, no primeiro momento, ele vai se ligar ao receptor e vai impedir a ligação do agonista.
Porém, se eu aumentar a concentração do agonista naquele lugar, esse agonista vai deslocar o antagonista e vai conseguir se ligar. Então, a gente tem um efeito. E por que isso acontece? Porque a gente tem que entender que tanto o antagonista como o agonista, eles ficam se ligando e desligando do receptor todo o tempo. Liga e desliga. Mas essa ligação, esse processo de ligar e desligar, ele pode ser mais constante, que é o que acontece aqui no caso dos antagonistas reversíveis, ou ele pode ser mais forte e demorar mais tempo para se dissociar. Então, ele pode ser uma ligação que liga e desliga muito lentamente. Então, nesse caso, nós temos esse antagonismo irreversível. Tá? Então, aqui a gente tem outra representação disso que eu acabei de dizer. Então, a gente já sabe que quando o antagonista se liga no nosso receptor, nós não temos atividade, então atividade zero. Quando esse antagonista é não competitivo, ainda que eu aumente muito a dose do antagonista nesse local, ele não vai deslocar esse antagonista e se ligar. Então, nós continuamos sem atividade, sem efeito biológico. Porém, quando o antagonista ele é competitivo, a partir do momento que eu aumento a dose do agonista, ele desloca o antagonista, se liga e nós teremos uma atividade, sendo que essa atividade pode ser menor ou igual a 100%. Isso vai depender das características do fármaco, da concentração de agonista que a gente vai colocar ou da rapidez com que o antagonista se desliga. Então, a gente pode ter uma resposta variada nessa situação. E esse gráfico vai mostrar para a gente como é a resposta em todas as situações que nós observamos. Então, vamos lá. Nós temos o antagonista que se liga e não gera nenhuma resposta. O agonista parcial que vai se ligar, mas ele não vai obter uma resposta de 100%. O agonista total que se liga ao nosso receptor e promove uma resposta de 100%. E o antagonista inverso, que ele se liga, gera uma resposta e essa resposta é negativa. O que é importante a gente ressaltar aqui? Que antagonista e agonista inverso são duas coisas bem diferentes, tá? Então, a gente lembra o que? Antagonista se liga, não gera resposta e impede a ligação do agonista. O antagonista inverso, ele vai se ligar e ele vai gerar uma resposta, ainda que essa resposta seja negativa, mas é uma resposta. Bem? Um fármaco, ele vai se ligar preferencialmente em determinado receptor. Assim como receptores específicos, eles reconhecem apenas uma classe de fármacos. E é por isso que cada fármaco é utilizado com uma finalidade. Por quê? Porque ele vai se ligar num receptor específico para gerar uma resposta específica e ter um efeito terapêutico determinado. Por quê? Porque existe essa especificidade de ligação. Porém, nenhum fármaco conhecido até hoje, ele é completamente específico. De forma que aumentar a dose de um fármaco, ele vai favorecer a ligação inespecífica e a gente tem o que a gente conhece como efeitos colaterais. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um fármaco, de um medicamento para vocês, que é o haloperidol. O haloperidol, ele é um antipsicótico. Ele é extremamente utilizado na clínica para tratar esquizofrenia e outros transtornos mentais também. O haloperidol, ele é um antagonista dos receptores de dopamina. Então, ele bloqueia receptores dopaminérgicos do tipo D2. E esse bloqueio vai gerar o efeito terapêutico esperado, que é o tratamento dos sintomas positivos da esquizofrenia. Apesar disso, o haloperidol, ele também bloqueia alguns outros receptores. Só que vocês podem observar que
o bloqueio do D2 ele é maior do que esses receptores, que eles estão desenhados menores, para mostrar realmente que são efeitos menores. Só que se o paciente deixa de responder a uma dose mais baixa de haloperidol e você precisa aumentar a dose do tratamento, a partir de então, o haloperidol também bloqueará esses receptores, resultando em efeitos colaterais, como boca seca, ganho de peso, hipotensão postural, dentre outras coisas. E então esse medicamento que era bem aceito e que era bem tolerado, passa a ter efeitos colaterais que muitas vezes inviabilizam o seu uso. Tá? Então isso depende muito da dose e da resposta de cada paciente. Por conta desse fato de que, embora os fármacos eles tenham o seu alvo, eles também se ligam a outros receptores que geram os efeitos colaterais, que são a parte indesejada de um tratamento, certo? E também, quanto menor potência um fármaco tiver, mais efeitos colaterais ele vai gerar. Então, se um fármaco tem menor potência, a gente precisa aumentar a dose para gerar a resposta e aumentando a dose, então ele se liga em outros locais menos específicos e gera esses efeitos colaterais que a gente não deseja. Então, bons fármacos, eles precisam ser o mais específico possível. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece com tanta frequência. Então, praticamente todos os fármacos terão um efeito colateral. Nem todas as pessoas vão experimentar esses efeitos colaterais da mesma forma, porque depende da resposta dela, do organismo dela e da dose que ela vai utilizar. Mas todos os fármacos, sim, apresentam efeitos colaterais também. Tá? Um mesmo fármaco, ele pode ser agonista total em um tecido e agonista parcial ou antagonista em outro tecido. Tá? Isso também tem a ver com diferentes mecanismos de ação e diferentes respostas que os fármacos geram. E esse tipo de resposta acontece porque o número de receptores varia entre os tecidos, a natureza de acoplamento e o tipo de resposta. Então, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, a angiotensina, que se liga no seu receptor de angiotensina 1 e vai causar vasoconstrição nos nossos vasos e artérias e retenção de água e de sódio nos rins. Tá? Então, esses são os efeitos da angiotensina. Mas em outros órgãos, que embora também sejam musculatura do tipo lisa, a angiotensina não vai gerar efeito. Por quê? Porque a proporção de receptores que nós temos nesses exemplos de musculatura lisa é maior do que nesses outros órgãos. E é por isso que a angiotensina tem um papel de extrema importância nesses órgãos, enquanto que ela não tem efeito agindo na musculatura lisa do estômago, do intestino e do útero. Tá? Então, isso é algo muito bom, porque senão todos os fármacos se ligariam em todos os locais da mesma forma e possivelmente eles teriam mais efeitos colaterais do que benefícios. Então, essa resposta distinta em diferentes órgãos e sistemas é de extrema importância para a utilização de um fármaco. Existe também, existem algumas formas da gente modular, do nosso organismo modular a resposta dos diferentes fármacos. Tá? Uma dessas maneiras é a modulação alostérica. Então, o que é a modulação alostérica? Nós temos aqui um receptor do tipo GABAérgico. Tá? Então, a neurotransmissão GABAérgica, ela é a principal neurotransmissão inibitória do nosso sistema nervoso central. O receptor do GABAérgico, ele tem locais, sítios para a ligação do GABA. Tá? Então, o GABA é um neurotransmissor que ele vai se ligar nesse receptor e gerar a resposta.
Porém, o receptor GABAérgico, ele também tem sítios alostéricos, ou seja, são locais que são apropriados para a ligação de outras substâncias que não são propriamente o neurotransmissor. E no caso, o receptor de GABA especificamente, ele tem diversos sítios alostéricos, como aqui do benzodiazepínico, do etanol, dos neuroesteroides e barbitúricos. A modulação alostérica, ela aumenta ou diminui, depende do efeito, depende da ligação e da resposta, a afinidade do agonista pelo receptor. Então, com consequência, ela altera eficácia e gera também uma resposta diferente. Então, voltando aqui para o nosso receptor de GABA, então a gente sabe que quando o GABA se liga ao receptor, aumenta o influxo de cloreto, a gente tem uma hiperpolarização da nossa célula e não tem transmissão de impulso. Então, por isso que o receptor GABAérgico, ele é inibitório, porque ele vai diminuir a transmissão sináptica. Então, ele tem um efeito mais sedativo, um efeito mais calmante. Quando o benzodiazepínico, que é o caso do Rivotril, por isso que o Rivotril ele é utilizado como um ansiolítico ou como um fármaco indutor de sono. Quando o Rivotril, que é um benzodiazepínico, se liga no seu sítio alostérico, no receptor de GABA, ele aumenta a afinidade do GABA pelo receptor. Então, a gente já viu que o GABA ele é inibitório. Quando a gente utiliza um benzodiazepínico, essa ligação GABA-receptor vai ser ainda mais forte. Então, a inibição vai ser maior, tá certo? E acontece a mesma coisa com a utilização de álcool, de barbitúrico e neuroesteroides. Então, essa modulação alostérica é uma forma de modular a resposta que já existe no nosso corpo. Então, nesse caso, a modulação alostérica com o Rivotril aumenta a inibição que é gerada pelos receptores GABAérgicos. Existem também a modulação de resposta baseada no antagonismo químico. Tá? Então, nesse caso, a gente não está falando de antagonismo de receptor, que é o que a gente viu um pouquinho adiante, tá? Então, nós estamos falando de fármacos que se ligam e inibem resposta, tá? Mas não é um antagonismo da ligação do fármaco ao receptor, que é o que a gente viu anteriormente. Então, o antagonismo químico é a combinação de duas substâncias que resulta na perda da atividade do fármaco. E isso é uma coisa ruim? Não. Nesse caso que eu vou exemplificar para vocês, como, por exemplo, o caso dos quelantes e desse fármaco, o infliximab, que é um anti-inflamatório. Então, como é que esses antagonismos químicos agem? Nós temos aqui um indivíduo que ingeriu metal pesado. Então, o metal pesado, ele seria tóxico para o indivíduo, certo? O que acontece? Esses indivíduos, eles são tratados com quelante. Então, o quelante, ele vai agir como um antagonista químico desse metal pesado. Ele vai se ligar, ele vai fazer com que o metal pesado perca a sua função tóxica, tá? Então, o metal pesado deixa de ser tóxico e é eliminado do organismo. Então, aqui nós temos um antagonismo que faz com que o metal pesado perca a sua atividade, tá? Então, ele deixa de ser tóxico e é eliminado do organismo. A mesma coisa acontece com esse medicamento infliximab. O infliximab, como é que ele age no nosso organismo? Ele vai se ligar ao TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória, e ao se ligar ao TNF-alfa, ele impede a ligação do TNF-alfa com o receptor. Então, se essa molécula se ligasse ao receptor, nós teríamos uma resposta inflamatória. Como o objetivo desse tratamento é diminuir a inflamação, é gerar uma resposta anti-inflamatória,
o infliximab se liga ao TNF-alfa e impede a sua ligação ao seu receptor. Então, aqui nós temos um antagonismo químico, onde uma substância impede a atuação da outra, como era o normal de se acontecer, como se era o esperado, tá? Nós temos também o antagonismo farmacocinético. Então, o que acontece nesse antagonismo? Nós temos a redução da concentração de um fármaco no seu local de ação. Porque a gente viu que o fármaco ele precisa estar disponível naquele local, numa concentração adequada para se ligar ao seu receptor e gerar a resposta. Então, nesse caso, esse segundo medicamento, ele pode aumentar a velocidade de metabolismo, ele pode causar redução na velocidade de absorção gastrointestinal ou aumentar a velocidade de eliminação renal. E qualquer um desses efeitos vai diminuir, então, a ação de um fármaco, como esperado. Então, por exemplo, quando o indivíduo ele faz uso de um antiácido juntamente com um antibiótico, ele tem a diminuição do efeito do antibiótico. Por quê? Esse antiácido ele vai alterar os mecanismos de metabolismo, de absorção e de excreção, de forma que o antibiótico ele não vai estar disponível na concentração esperada ou necessária para se ligar e gerar o efeito antibiótico comum. Acontece também com o caso de anticoncepcionais e antibióticos. Possivelmente vocês já ouviram falar que quando está fazendo um tratamento com antibiótico, o anticoncepcional ele pode perder efeito resultando em gravidez. E isso acontece pelas mesmas razões. O antibiótico ele vai induzir as enzimas metabólicas de forma que o anticoncepcional ele vai ser metabolizado mais rápido, vai ficar menos tempo disponível, então tem uma eficácia reduzida. E isso acontece com diversos fármacos, então, o que a gente chama de interação medicamentosa. Então, essas interações medicamentosas acontecem devido a esse antagonismo farmacocinético. E nós podemos ter também o bloqueio da resposta. Então, o que acontece nesse bloqueio de respostas? Então, nesse caso, vai ter um bloqueio da cadeia de eventos após a ativação do receptor, que geraria a resposta pelo antagonista. Então, nesse caso, nós temos de fato a ligação do agonista com o receptor. Isso geraria uma resposta, que nesse caso é o influxo de íons, porém, um determinado composto, ele vai bloquear fisicamente essa passagem de íons. Então, nós não vamos ter resposta, que é o que acontece com a ketamina. A ketamina é um anestésico e ela age nos receptores do tipo glutamatérgico. Então, aqui nós temos o receptor glutamatérgico com o sítio de ligação para o glutamato, ou NMDA. Então, o glutamato, ele se liga nesse receptor, ele abre o canal iônico, que permite a passagem dos íons, mas quando faz uso da ketamina, que é um anestésico, então a ideia é que realmente não aconteça a transmissão sináptica para que os impulsos relacionados à dor não sejam transmitidos, esse influxo de íons ele é parado, então nós não temos de fato a transmissão. Tá? Então, não tem nenhuma influência com a ligação do agonista com o receptor, mas sim com os mecanismos que levam à produção de efeito, a resposta esperada. E temos também as situações de antagonismo fisiológico, que é quando o indivíduo faz uso de dois fármacos que têm ações opostas no organismo. Então, o que vai acontecer? Vai ter anulação mútua dos efeitos. Nem o primeiro vai agir, nem o segundo vai agir. Por quê? Porque eles se antagonizam. As respostas deles são distintas, que elas somadas se anulam, tá? Então, isso acontece quando, por exemplo, o indivíduo faz uso de histamina e omeprazol.
Por quê? A histamina, lá na nossa mucosa gástrica, ela promove a liberação de íons de hidrogênio, que é o que promove a acidez estomacal. Porém, o omeprazol, como a gente já sabe, ele é um fármaco antigástrico, né, que é contra a azia, contra dor de estômago. O que acontece? A histamina está aqui, então ela está se ligando ao receptor e está promovendo esse aumento da liberação dos íons de hidrogênio para acidificar o estômago. O omeprazol, ele vai se ligar a uma determinada bomba que faz o transporte desses íons para o estômago e impede essa liberação dos íons de hidrogênio. Então, embora ele esteja sendo produzido pela ligação da histamina, ele não vai ser transportado. Então, nesse caso, nós não teremos o aumento da liberação do hidrogênio, ou melhor, ele vai ser produzido e vai ser liberado, mas de uma forma reduzida. Então, se o indivíduo estava fazendo uso de um medicamento com a intenção de aumentar essa acidificação estomacal, ou se ele estava fazendo uso de omeprazol evitando uma úlcera, evitando dores de estômago, nenhum dos dois vai ter efeito, porque nem vai aumentar esses íons de hidrogênio de forma adequada e nem o omeprazol vai conseguir bloquear esse efeito de forma que não exista essa acidificação, tá? Então, os dois efeitos vão se somar e se anular, tá? Existem também respostas de dessensibilização e tolerância. E essas respostas, elas são geradas de uma forma bem... acontece sempre no nosso organismo gerarem essas respostas de dessensibilização e tolerância. E o que é essa resposta? É quando tem redução gradual do efeito de um fármaco que ele é administrado continuamente. Então, a gente consegue observar nesse gráfico aqui o que acontece. A resposta inicial de um agonista é essa daqui, tá? Esse primeiro gráfico em azulzinho. Então, ela é uma resposta adequada, uma resposta próxima do máximo. Com a utilização desse mesmo medicamento por longos períodos, a resposta ela vai ser reduzida, embora você esteja utilizando a mesma dose, ao mesmo regime de administração, mas a resposta ela é reduzida. Então, a gente diz que houve uma dessensibilização do organismo em relação àquele tratamento, tá? O termo dessensibilização, ele é utilizado quando essa resposta reduzida, ela acontece de forma rápida, ou seja, um tratamento de 5 dias, no 5º dia ele já não gera resposta esperada, então nós temos uma dessensibilização. Pode acontecer também a resposta de tolerância, que essa resposta é mais lenta. Então, o indivíduo que está há 6 meses sendo tratado com medicamento, no 6º mês, ele apresenta essa queda na resposta. Então, nesse caso, a gente tem a tolerância, que é uma resposta mais lenta. Existe também a refratariedade. A refratariedade é quando existe perda da eficácia terapêutica, tá certo? Então, um medicamento que vinha sendo utilizado há algum tempo, ele deixa de causar uma resposta naquele paciente. Então, a gente diz que o paciente é refratário a tal medicamento. E também a resistência. A resistência é utilizada principalmente com tratamentos antimicrobianos e antineoplásicos, tá? Então, a gente sempre ouve falar que determinada bactéria, ela é resistente à penicilina, ou ela é resistente a determinado antibiótico, ou seja, em algum momento aquele medicamento combatia esse tipo de bactéria, e depois de um tempo ele deixou de combater esse tipo de infecção. Então, a gente chama de resistência. Todos esses termos são utilizados para a mesma ocorrência, que é deixar de fazer efeito como fazia, tá? Perda de efeito de um determinado tratamento.
E existe também uma perda de resposta ou uma modulação de resposta por alteração de receptores. E essa alteração ela pode ser conformacional, pode ser devido à fosforilização de proteínas ou então à internalização de receptores. Então, aqui nesse primeiro desenho, a gente consegue ver uma alteração de conformacional. Então, nós tínhamos esse receptor com uma conformação no qual o fármaco se ligava a ele e a gente tinha uma resposta. Nesse segundo momento, houve uma alteração na conformação, ou seja, a molécula mudou o seu jeito, mudou a sua estrutura. E a partir de então, o fármaco não pode mais se ligar a ela. Então, isso faz com que o fármaco não se ligue e a gente não consiga mais observar o efeito que antes acontecia. Existe também a situação em que um determinado receptor ele passa a ser afosforilado, ou seja, ele ganha uma molécula de fosfato. Ao essa molécula de fosfato se ligar nesse receptor, pode alterar a transcrição gênica, pode alterar a conformação, de forma que ele também deixa de responder àquele fármaco que até então ele respondia. E por último, nós temos aqui a internalização de receptor. Então, em determinado momento, lá na nossa fenda, lá no nosso tecido, nós tínhamos 6 receptores disponíveis. E esses 6 receptores, eles se ligavam ao fármaco e geravam uma resposta. Porém, por determinadas razões distintas que nós veremos adiante, em outras aulas, esses receptores, eles são internalizados, ou seja, eles deixam de estar presentes aqui na membrana. De forma que agora a gente só tem 3 receptores. E então a resposta, ela vai ser diminuída, certo? Porque nós não temos mais todos aqueles receptores que se ligam ao fármaco para gerar resposta. Então, isso também são formas de modulação da resposta. Nós temos, possivelmente, respostas esperadas diminuídas nesses 3 casos. E também existem situações em que há depleção de mediadores, ou seja, alguma substância que era essencial para transmissão ou para resposta, ela é depletada, ou seja, ela é destruída e ela não vai estar mais disponível para aquela resposta. Isso acontece no caso da anfetamina. A gente sabe que a anfetamina, ela aumenta a transmissão de dopamina, tá? Então, ela aumenta tanto pela maior liberação de dopamina, como por impedir a recaptação da dopamina. Mas a anfetamina, ela não vai ter um efeito eterno. Por quê? Porque em algum momento esses estoques de dopamina no nosso neurônio, eles vão acabar, porque a gente tem uma produção finita de dopamina. Então a gente não fica produzindo dopamina. Então, mesmo que a gente utilize a anfetamina, em algum momento esse estoque de dopamina ele vai ser depletado, ele vai acabar, e aí nós não teremos mais esse aumento da transmissão dopaminérgica. Ou então, essa transmissão ela não vai ser todo o tempo tão intensa como no início, porque esses estoques eles vão diminuindo e o neurônio ele não tem capacidade tão rápida de produzir tanta dopamina quanto a utilização de anfetamina libera essa dopamina. Então, isso também é uma forma da gente modular a resposta. Nesse caso, a gente pensar, isso é uma situação benéfica, certo? Porque se a gente aumentasse tanto essa transmissão dopaminérgica, a gente poderia ter a morte do indivíduo, por exemplo, por excesso de dopamina. Então, esse tipo de controle, ele é benéfico para que a transmissão ela não aconteça de uma forma infinita e se exacerbe tanto acima do normal. E também nós podemos observar alteração no metabolismo daquele determinado fármaco. Então, a administração repetida de uma mesma dose, ela leva à redução progressiva da concentração plasmática. Por quê? Porque a gente vai estimular o metabolismo daquele fármaco. Então, se a gente tem excesso de fármaco, a gente induz o nosso organismo a metabolizar mais para que não haja um excesso. Só que isso
com o tempo, vai fazer com que o fármaco também perca o seu efeito. Então, aqui a gente consegue ver que numa concentração baixa de um determinado fármaco, nós temos uma enzima metabolizando esse fármaco. Então, aqui nós temos uma quantidade de metabólito normal. Porém, quando a gente vai aumentando a quantidade desse fármaco no nosso organismo, as enzimas metabolizadoras, elas também são aumentadas. Então, isso vai fazer com que, o passar do tempo, a gente tenha muito fármaco metabolizado e pouco fármaco disponível para gerar aquela resposta. Tá? Então, isso também faz com que a resposta seja diminuída ao longo do tempo. E existe também a adaptação fisiológica, que daí é um processo mais lento, que nós temos alteração de expressão gênica que leva à anulação do efeito do fármaco. Então, nós temos mudança de genes, de proteínas, que são moléculas reguladoras. Então, se nós temos moléculas reguladoras menos disponíveis, nós teremos uma resposta reduzida. Então, isso acontece no caso dos diuréticos, que são as tiazidas. Elas agem em determinadas moléculas reguladoras que, com o passar do tempo, vai havendo alteração da expressão gênica. Essas moléculas vão sendo alteradas, então elas podem deixar de ser produzidas, ou elas podem ser produzidas em menor número, ou elas podem ser menos responsivas. E com o passar do tempo, isso é um processo mais lento, tá? Sempre que a gente fala de expressão gênica, a gente está falando de algo que é bem mais lento, uma resposta mais lenta e mais ao longo do tempo, mas essas alterações gênicas, então, elas alteram essas moléculas e com o tempo a resposta observada, ela também é alterada. Por quê? O organismo se adaptou àquela situação e reduziu a resposta. E a gente também sabe que os fármacos, eles são responsáveis por uma resposta mais imediata e outra mais duradoura. Então, essa resposta imediata é quando o fármaco se ligar ao seu receptor e gerar a resposta imediata, que são os efeitos terapêuticos, que é, por exemplo, um medicamento que vai tratar a dor de cabeça. Então, a gente sabe que o medicamento se liga no receptor, gera a resposta, no caso, analgesia, e a dor de cabeça é tratada. Isso é a resposta imediata. Porém, existe uma resposta que é duradoura, que ela é causada por efeitos secundários e mais lentos, que é basicamente o que a gente falou agora da perda de resposta. Então, esse efeito secundário e mais lento, ele vai gerar alteração da função celular, alteração nos receptores e na expressão gênica. Então, quando a gente pensa em um medicamento, a gente não pode pensar só na resposta imediata que ele gera, mas também nessa resposta duradoura. Isso pode ser benéfico em algumas situações, em alguns tratamentos, espera-se que de fato essa resposta seja duradoura, e esses efeitos são esperados, eles são importantes para a resposta ao medicamento, mas também isso pode ser algo negativo, certo? Que é no caso de respostas duradouras que fazem com que determinados medicamentos percam a sua eficácia. E aqui a gente tem eu trouxe para vocês um assunto que tem sido bem tratado ultimamente, que é o uso da ketamina, como eu mostrei para vocês, que é que ele é um fármaco analgésico. Não, perdão. Um fármaco, enfim. A ketamina, que ela é utilizada como anestésico, perdão. Sim, agora. A ketamina, que é um anestésico, ela tem sido utilizada para o tratamento da depressão. E esse tratamento da depressão não se deve ao bloqueio dos canais iônicos que a gente viu mais adiante. Tá? Aquilo é o mecanismo normal da ketamina. Esse efeito antidepressivo se deve a uma resposta muito mais lenta da ketamina. Por quê? A ketamina age em outras vias, que não aquela que a gente já comentou, que ao longo do tempo vai alterar a expressão gênica,
vai promover a proliferação celular e essa proliferação celular tem um efeito antidepressivo. Então, isso não é uma resposta imediata de anestésico como a ketamina é normalmente utilizada. É uma resposta muito mais duradoura. Nesse caso, a gente espera essa resposta duradoura. Essa resposta duradoura é benéfica. E se a gente pensar em antidepressivo, eles de fato compartilham muito dessa resposta duradoura. Então, no momento inicial, o antidepressivo, ele aumenta, sim, a transmissão de serotonina na fenda sináptica, que é a resposta imediata. Mas, ao longo do prazo, o antidepressivo, ele tem esse efeito de plasticidade, esse efeito de proliferação celular e esse efeito antidepressivo. É por isso que esses tratamentos, eles são sempre feitos com períodos longos de administração e o indivíduo não deve parar esse tratamento ao longo do caminho, porque essa resposta duradoura, ela é esperada, ela é essencial para o sucesso do tratamento. E aí, eu trouxe para vocês, para a gente terminar essa primeira aula, um meme que está muito rodando na internet, com uma frequência bem alta nesses últimos tempos, e eu achei legal a gente falar sobre isso. Então, a gente sabe, vocês já devem ter visto, diversas piadinhas nas redes sociais sobre como é que os medicamentos funcionam, ou seja, como é que os analgésicos sabem onde está doendo, como que o Dorflex sabe onde que dói para ele ir lá tratar. E esse assunto, ele também foi trazido por alguns sites de ciência mesmo, de informações corretas, não só de brincadeira, por conta dessa repercussão nas redes sociais. Então, aqui nós temos duas páginas do Instagram de divulgadores científicos, sabe? Então, são de informações de extrema confiança, e até o UOL, que é uma página de informação que é extremamente acessada por todos, sobre essa questão de como é que o remédio sabe em qual parte do corpo ele precisa agir. E aí, alguém fez uma resposta bem humorada, né? Sobre como é que esses fármacos agem. Então, aqui a dipirona já entra gritando e é por isso que ela vai agir no lugar certo. E a gente sabe que essa não é a resposta adequada. Então, a gente sabe que um fármaco, ele sabe onde tem que agir, porque é no local que necessita a ação dos fármacos que os receptores estão disponíveis. Então, é a ligação do fármaco com o receptor que vai gerar a resposta. Então, no caso do analgésico, por exemplo, a gente sabe que a dor provavelmente é resultado de uma lesão, de uma inflamação. Essa lesão e inflamação alteram os receptores no local de ação, no local da lesão, no local da inflamação. E esses receptores alterados, eles vão ser, no caso, o receptor aonde o fármaco vai se ligar e gerar a resposta. Tá? Então, é por isso que os fármacos, eles agem em um lugar específico. É por isso que, quando a gente toma um remédio para dor de cabeça, ele vai tratar a dor de cabeça, porque os receptores relacionados à dor, eles estão localizados no local da inflamação, no local da lesão, e o medicamento vai agir nesse local. Então, aqui é exatamente aquela questão do ligação receptor-fármaco, ou seja, chave, fechadura, abrindo e gerando o efeito.